não deixe de fazer uma boa gestão de testes nos seus projetos SAP. Pessoal, quando a gente fala de gestão de teste, a gente está falando de um conjunto de tipos de testes diferentes. Mas vamos falar aqui primeiro que quando a gente fala de gestão de teste, a gente está falando de testes funcionais, que são os testes que o funcional, né, a equipe técnica, ela executa ali a partir do momento que ela terminou uma configuração, um determinado desenvolvimento. A gente tem um teste unitário, que geralmente é um teste feito pelo usuário-chave, né, pelo usuário da área de negócio que vai usar aquela transação ou aquela operação. Então ele vai ali e testa aquela transação isoladamente. A gente tem um teste integrado, é um teste que geralmente está olhando para um processo de ponta a ponta, a gente está olhando para um processo de cadeia de valor. Por exemplo, do momento em que um pedido é colocado dentro da sua organização, um pedido de venda, até o momento em que seu cliente paga aquele pedido que ele fez. Ou seja, você fechou a cadeia de valor inteira, que a gente chama de order to cash, ou da venda ao recebimento. E depois disso ainda pode ter um teste de carga, um teste de volume, para garantir, por exemplo, que os seus sistemas, né, que a sua infraestrutura e os seus sistemas estão preparados para aguentar uma grande carga de vendas ou uma grande carga de um determinado tipo de operação. Então aqui a gente está falando de pelo menos 4 tipos de teste. A gente pode falar um pouco mais de outros tipos de teste. Eu vou falar com vocês em outros vídeos, tá? Mas hoje eu queria falar sobre o teste funcional. Pessoal, teste funcional é o teste em que a equipe funcional ela vai executar no detalhe para garantir que aquilo que foi desenvolvido ou configurado está com um comportamento adequado ao qual ele planejou para fazer. Então, esse é um dos testes que, às vezes, pela correria do projeto, não é executado apropriadamente. E, obviamente, se uma dessas etapas de teste não são feitas adequadamente, as demais etapas de teste tendem a apresentar problema, o que faz com que o seu período de teste e a sua recorrência de realização de teste seja maior, e geralmente essa é uma das causas de atrasos em projetos. Então, quando a gente está falando de testes, crie uma estratégia de gestão de teste para identificar tudo que precisa ser testado. Alinhe com a equipe funcional para que esse teste seja feito e ele seja evidenciado, documentado, para garantir que aquilo que foi desenvolvido está ok a um nível funcional. E isso vai te ajudar a mitigar um problema do seu teste integrado, que é quando o teste integrado for ser realizado pelo conjunto de usuários-chave, né, pelo conjunto de key users, a gente consiga entender se aquilo estava funcionando anteriormente, porque foi testado unitariamente, e parou de funcionar porque alguma mudança no ambiente impactou aquele cenário, ou se aquilo começou a dar problema porque alguma outra modificação foi feita. Então, teste unitário, né, teste funcional, não pode ser negligenciado pela equipe funcional. Então, obviamente, tem profissionais extremamente qualificados que dão atenção adequada para isso, e você, como gerente de projetos, não pode deixar isso passar. Então, esse é um dos pontos aí para estar no teu plano de gerenciamento de projetos. Você precisa garantir que aconteça de maneira efetiva e com qualidade, porque isso vai fazer com que você tenha mais sucesso no seu projeto. Se esse assunto é essa, me segue aqui, porque eu vou compartilhar bastante conteúdo sobre isso com vocês, tá bom? Até mais, nos falamos aí em breve.